Olá! Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre cura interior, hoje vamos falar sobre a vontade humana. Mas antes vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Já entendemos que nossa alma é constituída de mente, vontade e emoções. Nas últimas mensagens falamos sobre a mente humana e as fortalezas que nela se formam. São lembranças desagradáveis, complexos, traumas, inseguranças, medos, sentimentos de culpa, de rejeição e vários outros que invadem nossas mentes. Quando finalizarmos as mensagens sobre a personalidade do homem, suas 3 faculdades principais, estaremos dando foco em cada um destes pensamentos e também nas questões referentes à vontade e às emoções que afetam nossas vidas. No vídeo anterior, falamos que coisas que ficaram registradas em nossa memória podem contribuir na formação de nossa personalidade e até nas nossas escolhas. E a vontade humana é um instrumento que utilizamos para tomar decisões e revela nossa capacidade de fazer escolhas. Ela manifesta se queremos ou não queremos. Sem a vontade, o homem ficaria reduzido a um autômato, uma máquina ou engenho composto de mecanismo, ou seja, um aparelho com uma aparência humana. Possuímos também o poder do livre-arbítrio, por isso somos capazes de tomar decisões relacionadas com o meio em que nos encontramos. Nós, humanos, somos dotados de vontade própria. O homem foi criado livre nas suas escolhas, ou seja, podemos dizer sim ou não, inclusive para as tentações. O Salmo 8 diz que fomos criados pouco menores que os anjos. Salmo 8, versos de 4 a 6. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Somos a obra-prima da criação de Deus. Gênesis 1, versos 26 e 27 declaram que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não havia mancha em nós. Na criação, Deus estabeleceu regras e as tornou conhecidas a Adão e sua esposa Eva. Éramos livres para escolher obedecê-las ou não. Até então, o homem não havia usado seu livre-arbítrio em uma questão entre fazer o que era certo ou errado. É certo que Adão havia escolhido o nome para todos os animais e provavelmente tomou outras decisões no Éden. Na hora da tentação, escolhemos nossa vontade, não a de Deus. O homem caiu do estado de graça. Somos livres nas nossas escolhas, podemos escolher, no entanto, não podemos escolher as consequências das escolhas feitas. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e da presença de Deus, e com isso toda a humanidade morre em Adão. Em vários textos bíblicos fica muito claro que o homem é dotado de vontade e tem liberdade em suas escolhas. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué 24, verso 15. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir.
e disseram: somos testemunhas. Josué 24, 22. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 7, 8. Romanos 2,6 diz que Deus julgará a cada um conforme as suas obras. Aquilo que escolhemos fazer, viver, praticar. Ou seja, sou livre nas minhas escolhas, mas estas trarão respostas, resultados, consequências. Um certo homem resolveu viver a vida. Abandonou sua família, não criou seus filhos e curtiu a vida com os amigos, gastando todo o dinheiro que ganhava no seu bom emprego com noitadas, bebidas e todo tipo de orgia. Hoje, na sua velhice, só lhe sobrou um asilo. Ele mora hoje num asilo. Nem os filhos vão visitá-lo. Ele escolheu viver segundo a sua vontade. As consequências vieram e, com certeza, ele não as escolheu. O pecado da raça afetou nossa vontade e lutamos com muitos desajustes. Consequência do nosso pecado. Lutamos com esses desajustes porque vivemos baseados em nós e não na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pecado afetou nossa vontade com inconstância, aquele que não é firme, muda sempre de ideia, falta de iniciativa, indecisão, procrastinação, que é deixar sempre para depois, obstinação. Isso é um apego às suas ideias, uma teima. Também com vontade frouxa, falta de acabativa, começa e não termina e vários outros. É na área da vontade que tomamos nossas decisões, certas ou não. Não somos robôs. Fazemos escolhas. Se eu não permitir que o Espírito Santo de Deus governe o meu espírito humano e opere sua vontade em minha alma, serei dominado pela minha vontade, os meus sonhos, mesmo que em desacordo com a palavra de Deus. Lemos agora o texto de Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, escolha, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Observe que fica claro a interação entre as áreas da alma. A mente dividida influenciará na vontade. E aqui há um convite a várias escolhas. Submetam-se, resistam, aproximem-se, limpem, purifiquem. Quando a nossa alma se fortalece, anula o espírito humano. Não podemos deixar que a alma governe. O homem espiritual é governado pelo Espírito de Deus, que atua no espírito humano e esse governa a alma. O pecado corrompeu nossa vontade e nos afastou de Deus. Caímos da graça, mas a graça de Deus veio até nós através de Jesus. Champlin diz que há 2 elementos básicos para a redenção humana. Há outros, mas os básicos, vamos conhecê-los. Os 2 elementos básicos para a redenção são graça da parte de Deus e fé da parte do homem.
Em Gênesis 15:16, declara que Abraão creu nas promessas do Senhor. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Vamos ler agora um texto de Paulo que se encontra em Romanos, capítulo 4, versos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Imputado como justiça. Esse termo nos traz a ideia de um crédito. É usado em contabilidade como um depósito feito na conta de alguém. É muito bom quando o trabalhador vê o lançamento do seu salário em sua conta bancária. Só que aqui é um crédito que não foi adquirido. Mesmo indignos pecadores, sem merecermos nada, através de sua graça, Deus faz um lançamento da justiça na nossa conta corrente e somos justificados pela fé em Cristo. Somos aceitos por Deus em troca da justiça perfeita de Cristo Jesus. Somos chamados ao arrependimento e fé em Cristo. Lemos há pouco o texto de Atos sobre a pregação de Pedro, em que ele apela: arrependei-vos. Jesus, quando iniciou o seu ministério terreno, ele foi para a Galiléia e pregando disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta chamada ao arrependimento mostra que o homem tem vontade própria e está capacitado a se arrepender. Se assim não fosse esse discurso de Pedro e a chamada de Jesus, de nada valeria. É a graça de Deus que nos capacita ao arrependimento. Vem dele. Somos capacitados por Deus a escolher Jesus. A salvação é um ato divino, a fé também, e é operada em nós pelo Espírito Santo. Não perdemos o livre-arbítrio. Champlin diz que sem livre-arbítrio não podem haver requisitos éticos e nem responsabilidade humana. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a vivermos segundo a vontade de Deus, sendo guiados por Ele e não pela nossa imperfeita vontade. Vamos orar. Pai nosso, sabemos que nossa vontade nem sempre está alinhada à sua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Nesse momento nos humilhamos e rendidos a Ti clamamos pelo Seu governo em nossa alma, para que o domínio de nossa vontade esteja totalmente em Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em Seu nome. Sua morte não foi em vão.